Então vamos ver agora uma estrutura de repetição adequada para fazer essa rotina que nós fizemos usando aqui o rótulo e o comando goTo. E o comando goTo está dentro da estrutura if, tá bom? Então o correto para que possamos usar uma estrutura de repetição seria usar uma estrutura de repetição autossuficiente, não uma estrutura que precisasse de uma outra, como é o que está acontecendo aqui, né? Estamos precisando da estrutura if, e aí então estamos pedindo para o programa, a partir desse ponto, voltar para o início. Então, vamos executar mais uma vez esse programa. Ele está fazendo uma repetição até 19, né? Aqui ele dá a mensagem fim do programa, tá bom? Se você ainda não entendeu, o programa está fazendo isto aqui. Ele começa aqui na linha 3, linha 4, linha 5, 6. Na linha 7 ele encontra essa comparação aqui, né? Essa estrutura de decisão. Se o if for menor que 20, então ele vai para o início. Ele cai dentro do if e vai para o início. O início é bem aqui. Aí ele vem de novo pela linha 5, 6, 7. Ainda é menor que 20. Aí ele cai dentro do if, nessa estrutura, e volta para o início. Então ele fica fazendo isso até o i atingir o número 20, tá bom? Mas na tela ele só mostra 19. Ele só faz isso aqui enquanto o i é menor que 20. Quando o i chega a 20, ele não mostra na tela o 20, tá bom? Mas ele executa essa linha, percebe que o i é 20, e então ele encerra o loop. Eu poderia fazer assim também, olha. Menor ou igual. Agora sim ele vai mostrar na tela. Então ele vai repetir isso aqui enquanto o i for menor ou igual a 20. Vamos executar de novo. Muito bem, está aqui o 20 agora está sendo mostrado, porque na minha estrutura aqui, if, eu pedi para ele executar enquanto o i for ou menor ou igual a 20. Tá bom? Então vamos comentar isso aqui, para que nós possamos ver uma estrutura que é muito mais compacta do que essa e é a correta a se usar nessa ocasião. Então eu comentei aqui o código, e o que nós vamos fazer agora é a mesma coisa que nós fizemos aqui, só que usando a estrutura for, tá bom? Essa aqui é a estrutura correta para fazer laços. Então como é que funciona? For. Então ele já dá aqui uma informação. A instrução for permite que você execute um conjunto de instruções várias vezes. Ele dá um exemplo aqui. Então for, ou seja, para. Vamos criar aqui a nossa variável i. Muito bem, igual como nós fizemos aqui em cima, tá? Bem aqui, né? Criamos o i. E vamos dizer que ela vai receber 1, tá bom? Veja só que a estrutura é um pouco diferente. Ela não precisa de tantos detalhes porque ela já é autossuficiente. Ela foi feita para isso. Então, for para i igual a 1, aí pedimos para ele, usamos aqui a estrutura to 20. E aqui nós colocamos end for. Então, essa é a minha estrutura. O que que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa que nós fizemos. Eu vou copiar essa mesma mensagem, colar aqui textWindow.writeLine. Então tá aqui a estrutura, tá certo? Olha só quantas linhas eu estou usando, né, se for comparar com esta aqui que nós usamos, tá bem? Então o for, ele é uma estrutura mais compacta, né? Uma estrutura correta para se usar a repetição. Isso aqui atende à nossa necessidade, ele repetiu, mas é o que nós chamamos de gambiarra. Nós fizemos uma gambiarra no código, um improviso. Então, o correto nessa situação seria usar o for, porque é uma estrutura mais compacta, você escreve menos e ele é tão eficiente ou mais eficiente do que a estrutura que usamos. Então, vamos ver o que está acontecendo. Executei o programa, olha o que ele fez. De 1 a 20 ele imprimiu na tela. Eu posso copiar aqui essa mensagem, igual nós fizemos no vídeo anterior,
Só retirar aqui o comentário, ok, para o comando ser validado. Então, o que está acontecendo? For para i igual a 1 até 20, ou seja, ele vai criar uma variável i e ela começa com o valor 1. E ele vai fazer isso até essa variável chegar no valor 20. E ele é inteligente. Ao fazer isso aqui, eu já estou pedindo para ele fazer um incremento toda vez que ele chegar nessa linha. E aqui, olha, eu precisava nessa outra estrutura aqui, fazer um incremento manualmente. Eu tive que escrever que o i recebe o i mais 1 a cada vez que ele passar por aqui. E aí ele incrementando. Aqui não, no for. Como é uma estrutura realmente feita para isso, então ele já faz automaticamente. Ele já sabe que eu quero incrementar a variável, porque essa estrutura foi feita, foi pensada para fazer isso. Aqui eu mostro a mensagem na tela, né, do valor da variável, e aí ele volta para cá. Então, repetindo, tá bom? Então, para, né? For quer dizer, aqui nessa situação, para. I igual a 1 até 20. Então, ele começa a primeira linha valendo 1, ele entra no for, ele percebe que ainda não chegou em 20, né? Está em 1, aí ele exibe essa mensagem. Como não chegou em 20, a minha condição é até chegar em 20, então ele não executa o end for, ele não segue adiante aqui para baixo, tá bom? Ele só vem aqui para baixo depois que essa estrutura terminar. Então ele não vem para o end for, ele volta para cá. Então agora o i está valendo 2. E aí ele incrementa o i mais 1. Chegou em 20? Não. Aí ele mostra a mensagem na tela e volta para cá. E assim ele vai fazendo até chegar em 20. Tá certo? Quando chega em 20, ele percebe, né, que atendeu a condição, ele sai do for, ele encontra aqui o end for, e aí ele vai executar o que tem embaixo. Tá bom? Que é essa mensagem aqui, fim do programa. Vamos executar. Olha só, o comportamento igual à estrutura que nós usamos, né, com rótulos. Então ele começou de 1, foi até 20, e aqui, então, quando ele encontrou o número 20, ele saiu do for, deixa eu arredar aqui, né, ele sai do for, e aí ele executa o resto. O que ele encontrou? Fim do programa, e aqui passou uma linha, né? Olha só, tá aqui, passou a linha, e essa mensagem aqui é a mensagem padrão. Tá bom? Então, essa aqui é a estrutura de repetição correta, for. Você usa quando você quer repetir uma determinada rotina várias vezes. E olha a beleza dela, como ela é enxuta, né? Pequena e compacta. Ela já foi feita pensando nessa possibilidade aqui de incrementar. Então ela é toda automática, tá certo? Porque ela foi desenvolvida para isso. Eu não tenho que fazer manualmente, né? Nessa linha aqui, criar uma estrutura de decisão, aí mandar ele para um ponto no programa, tá certo? Então tá aqui a estrutura for. Nós vamos fazer mais exercícios na frente. Eu queria mostrar para você nesse momento, mas nós vamos praticar aqui alguns exercícios para você assimilar. Então até o próximo vídeo. Por hora, ficamos por aqui.